Uma das estruturas de dados que eu mais utilizo no meu dia a dia do trabalho é a chamada Octree, que ela é uma estrutura de dados baseada em uma árvore e ela tem uma representação geométrica também. E antes de ir para o código, eu quero mostrar aqui para vocês como que é essa representação e por que que essa estrutura, para que ela serve, por que ela é tão importante e algumas das características e propriedades que ela tem. Então aqui, começando, né? O nome dela é Quadtree. Eu vou chamar de Quadtree agora porque é 2D. E o que que ela consiste? Ela é basicamente um bloco e que esse bloco ele pode ser dividido em quadros e gerar 4 filhos. 1, 2, 3, 4. Então, se eu for vendo como uma estrutura de árvore, né? É como se eu tivesse isso daqui. Eu tenho um nó aqui e ele gera 4 filhos. Ele sempre vai ter 4 filhos. E esses 4 filhos, né, podem gerar mais 4 filhos também. E a divisão vai sendo sempre dessa maneira. E é claro que esse bloco, né, ele pode ter um pai e ser gerado. Para que é utilizada a quadtree? E o meu uso, inclusive, né, é principalmente quando a gente está tratando de região espacial, né? Então vamos supor que eu tenho uma imagem lá, a minha imagem bonitinha, tenho meu cenário aqui, as pessoinhas, tudo. E eu quero fazer alguma divisão para algum processamento, por exemplo, eu quero detectar isso daqui, né? Então eu faço uma primeira repartição da imagem aqui no meio, e depois, pô, tá tudo para baixo. Então eu começo a repartir o meu domínio cada vez mais para eu chegar só nos blocos, né, que me interessam. O meu desenho aqui está maravilhoso, né? Posso. Mas a ideia de você ter uma divisão espacial hierárquica é super utilizada. E daí, por que você quer isso, né? Você pode querer para detecção de coisas, pode querer para, tipo assim, pô, nessas áreas aqui eu quero aumentar a resolução, quero fazer algum processamento, quero fazer alguma detecção que eu consigo fazendo de maneira recursiva essa detecção e esse refino, né? Qual que é o meu caso de uso? Eu trabalho, né? Eu trabalho com LBM e a gente tem um domínio quadradão também. E esse domínio ele vai ter as células que são tem células que têm uma resolução, digamos assim, de 1, né? Essa resolução, o espaço Δx dessas células é 1. Aí se eu quiser dividir ele, eu vou ter um dx daí de 0,5. E para essa divisão a gente utiliza o octree, no caso em 3D ou quadtree em 2D. E aqui estou pegando o exemplo da Wikipedia aqui só para mostrar para vocês, ó. Por exemplo, se eu tiver uma série de pontos de regiões, eu quiser encontrar, eu posso utilizar a quadtree para particionar o meu domínio. Vários casos de usos, várias maneiras de representação, muita coisa, e é uma estrutura de dados que é bem interessante de você utilizar, principalmente se você estiver tratando de coisa espacial. E agora que eu já expliquei, né, já mostrei para vocês o que é uma octree e o básico do funcionamento dela, claro que só por cima, mas vocês entenderem que é sim uma estrutura importante, eu quero mostrar o código que eu fiz em Zig, que eu mostrei lá no vídeo de integrando Zig, Python e Cython. Foi esse código que eu usei de exemplo. E eu quero mostrar agora a implementação em Zig dessa octree. Como que eu fiz ela, as propriedades, o que eu utilizei do Zig, né? E algumas propriedades também específicas da octree que a gente precisa para o nosso domínio, como que eu implementei elas, né? É claro que a primeira parte que a gente precisa representar é o bloco, né? É o mínimo. Então, precisa representar o bloco. O que o bloco tem, né? O bloco, aqui quando eu chamo de bloco, eu estou dizendo um nó. É que no nosso domínio da LBM a gente chama de bloco. Mas é como se fosse um nó da árvore. Ele pode ter um pai, pode ter um não, né? Se ele for nível 0, ele não vai ter pai. Ele pode ter filhos, e aqui eu tenho o número de filhos que eu tenho também. Percebam que eu tenho o meu código dinâmico. Quer dizer, o mesmo código para se for 2D ou 3D. Eu passo aqui a dimensão, né? Eu aceito 2D ou 3D. Então, aqui o número de filhos é 2 elevado às dimensões, 4 para 2D e 8 para 3D. Eu vou ter um array em que tem duas maneiras de eu representar isso em Zig. Eu posso falar que ou eu posso ter um filho, né, ou 8 filhos, ou eu posso falar que eu tenho array de algum filho ou nenhum filho, né? Eu fiz dessa maneira porque a integração com C fica mais fácil, apesar de ser, tipo assim, ser uma representação meio pior, a integração com C fica mais fácil. E os vizinhos adjacentes que eu chamo. O que são os vizinhos adjacentes? Eu tenho bloco, eu quero saber os blocos vizinhos dele para eu conseguir andar nesse meu domínio também, né? E eu poderia salvar os vizinhos em todas as direções. Só que eu não preciso disso. Eu posso só salvar os
das direções principais e daí ir andando nessas direções, vou mostrar o algoritmo aqui também, até achar o vizinho numa direção diagonal, por exemplo, né? E eu coloquei um campo a mais aqui de dados a mais que eu quero salvar para o bloco. Aqui está uma representação dos quadrantes dos blocos, aqui ó, tipo 00, 10, 01, 10. O que é isso daí, né? Deixa eu pegar o tablet para desenhar. Ele é basicamente essa representação, né, da divisão e onde que o bloco está espacialmente referenciado ao bloco pai, né, ao bloco pai dele. Então, o canto inferior esquerdo é o 00, o canto superior direito é o 11, e daí eu tenho a representação de XY, né, das posições. Então, é a posição do bloco atual, filho, em relação ao pai. E a mesma lógica serve para 3D, só que, né, é 3D. E eu segui uma convenção aqui para eu conseguir, a partir de um índice, recuperar o quadrante. Fiz na mão, ainda nada demais. Só segui a continha de x mais y vezes 2 mais z vezes 4. E se retorna o índice. Ou vice-versa, né? Você pode conseguir o quadrante a partir do índice. Daí aqui, agora a gente já tem a representação, né? Então essas são as informações do bloco e tem muitas propriedades que a gente consegue tirar disso daqui agora, né? A primeira função aqui que a gente tem é a inicialização. Eu inicializo como sem dados, sem nenhum vizinho e sem filho. Eu deixo isso daí para fazer fora daqui, basicamente. Tem o nível do bloco que eu posso tirar, que é basicamente o meu bloco que não tem pai, primeiro bloco, ele é o nível 0. E eu vou criando blocos a partir dele que vão ser blocos filhos. E qual nível, né, que o meu bloco tá, eu consigo tirar daqui. Basicamente uma continha de profundidade numa árvore. Em que eu vou andando para cima, vou checando parent até não tiver mais parent e o número de iterações disso daí é o meu nível, né? Size level. O que eu chamo aqui de size level? Conforme eu comentei, né, no meu caso de uso, eu também estou interessado em dividir o domínio, né? Então, no nível 0, o meu delta x ele é igual a 1. No meu nível 1 vai ser igual a meio. No meu nível 2, igual a 0,25. Então, é interessante saber essa propriedade também. É a conta inversa do nível, né? Então, eu começo com 1 e daí vou sempre multiplicando pela metade. Até conseguir, né, o tamanho que eu quero. Tem a propriedade contrária, né? Que é basicamente o inverso do size level, que eu chamo de ratio size level, em que ao invés de multiplicar por meio, eu multiplico por 2. É interessante para alguns outros casos de uso também que a gente tem. Tem o size, né? Que aqui eu pego do self. Para checar se um bloco ele é leaf ou não, ele é uma folha ou não, é só eu checar se ele tem filhos. Como que eu faço para checar se ele tem filhos? Nesse caso aqui, eu checo se o primeiro bloco, se o primeiro filho dele é null. Se for null, ele não vai ter mais nenhum outro, né? Eu garanto que, tipo assim, ele ou tem 0 filhos ou tem todos. Isso daí eu garanto por meio de código. Então eu checo primeiro, se ele for null, maravilha, não tem filho, então ele é uma folha. Eu tenho outra propriedade aqui que é do isRunner, que eu vou falar mais para frente quando a gente chegar em algumas coisas do caso de uso específico nosso, tá? Aqui eu vou ter duas funções que são meio parecidas. A primeira é um vizinho de nível diferente, em que o que eu vou fazer? Eu quero checar se eu primeiro tenho um vizinho o meu bloco, ele tem um vizinho em certa direção no mesmo nível. Se ele tiver, maravilha, então esse é o meu vizinho de fato. Se ele não tiver, o que pode acontecer? Deixa eu representar isso graficamente aqui para vocês. Aqui, ó. Vamos supor que eu tenha essa configuração aqui de blocos. E eu estou interessado aqui, ó, no vizinho de cima desse bloco aqui. Então, vou fazer o algoritmo ali de vizinhos e vou ver, pô, eu tenho um vizinho no mesmo nível. Então, maravilha, tá certo. Agora, vamos supor que eu quero para essa direção. O que vai acontecer? Eu vou tentar achar um vizinho na mesma direção e não vou achar. Vai dar, né? Eu não vou ter vizinho na mesma direção. Mas o que eu posso fazer? Eu posso ir para o meu... se eu tiver um pai, né? Então eu vou para o meu pai e eu checo se nessa direção aqui ele tem um vizinho. Não é bem nessa direção, né? Porque o que acontece? Eu posso ir para o meu pai, só que se eu checar desse canto aqui, ó, se o meu pai tem um vizinho para a direita, isso não é válido, né? Não é válido, porque na verdade o meu vizinho seria esse do mesmo nível. Então eu não posso fazer isso. Eu tenho que fazer uma continha, basicamente, com um quadrante, né? Quando eu for para o pai. Então, eu tenho que pegar o meu quadrante, que eu vou chamar aqui de Q, mais a direção que eu vou, e fazer isso daqui, ó, resto com 2.
que vai acontecer, né? Esse bloco aqui, ó, ele vai ser 0 e 1. E vamos supor, agora para deixar mais interessante, né, que eu quero essa direção aqui, que é 1 e 1, né? O que vai acontecer? Eu não vou pegar o vizinho 1 e 1 do meu pai. Não vai ser esse vizinho que eu vou pegar. Na verdade, né, tem que ser esse. Porque percebam aqui que a conexão geométrica, né, tá dando no bloco do lado, então o resultado tem que ser o bloco do lado da nossa conta. E por que eu vou fazer isso, né? Se eu pegar o meu quadrante atual, que é 0, 0 e 1, e somar com 1 e 1, o que eu tenho? Eu vou ter 1,2. Né? E, na verdade, aqui é errado, não é resto, tá? É dividido. Dividido é arredondado para baixo. Eu vou ter 1 e 2. Então, quando eu pegar e dividir isso daqui por 2, o que eu vou ter? Eu vou ter 0 e 1, que é a direção do bloco pi que eu estava procurando, que é para cá. E então, se eu não fizesse essa divisão, né, o que eu ia fazer? Eu ia procurar um bloco para cá e ia falar que esse bloco daqui, esse bloco de cima aqui, ele seria vizinho do meu bloco aqui de baixo, que não faz sentido nenhum, né? Então eu tenho que fazer essa continha. Esse algoritmo aqui é basicamente para implementar isso. Então perceba que aqui ó, eu pego o pi, que é o quadrante, né? Mais a direção, e eu faço um div_floor, que é divisão arredondando para baixo, por 2. O que eu tenho que fazer daí também? Eu tenho que checar se não dá 0, né? Porque voltando aqui pro gráfico, se eu fizesse essa mesma conta para cá, eu ia achar 0 e 0. Né? Se esses dois aqui fossem zeros, né? A minha conta ia dar... minha conta ia dar 1 e 1, e aqui no final ia dar 0 e 0. Então, 0 e 0 não existe vizinho de 0 e 0, né? 0 e 0 sou eu mesmo. Então, eu tenho que checar também se não é 0 e 0, e é o que o isValidDir aqui está fazendo. Aqui na próxima função a gente tem uma bem interessante que é o do neighbor. E o que acontece? Lembra que eu comentei para vocês que eu guardo só as direções adjacentes, né? Eu guardo só cima, baixo, direita... Cima, baixo, direita, esquerda. Mas vamos supor que eu quero ir para a diagonal. Como que eu posso fazer? Pode pensar, vai para a direita e depois sobe. Né? Posso fazer isso? Posso. Só que o que acontece? Eu tenho múltiplos caminhos que eu posso seguir, né? Se eu mostrar aqui para vocês. Eu posso ir para a direita e depois subir, ou eu também posso subir e depois ir para a direita. Posso fazer esses dois. Então escolhe um e faz. Não é bem assim, porque o que acontece? Vamos supor que fazendo esse caminho aqui, né, eu não encontrei ninguém. Não encontrei nenhum bloco porque eu não achei bloco para a direita aqui, né? Então ele vai falar, não posso falar que não tem vizinho, porque eu posso ainda ter um vizinho de cima aqui, né? Pode ser uma configuração desse tipo, né? Então eu posso ter um vizinho de cima e um vizinho da direita. E ele tem um vizinho da direita. Então eu tenho que basicamente esgotar todos os caminhos que eu posso fazer. E o jeito que eu faço isso é recursivamente, basicamente. Então o que eu faço, né? Eu pego o número de dimensões que eu posso andar, então se for 1, por exemplo, vamos supor que é 1, 0, 0, né? A direção que eu quero ir. O número de dimensões vai ser 1. É 1 menos 1 e 0, então vai ser 2. É 1, 1, 1. O número de dimensões é um número aqui na direção que é diferente de 0, basicamente, tá? Esse é o NDIM. DimWalk é basicamente as dimensões que eu vou andar e a sequência delas, né? Então, vamos supor que é XYZ vai ser... Que é XY que eu tenho que andar, então é 0 e 1. É XZ, então é 0 e 2, né? X é 0, Y é 1, Z é 2. Isso aqui que vai representar o DimWalk. E para cada direção aqui, eu seto isso daí, né? Eu preencho o número de dimensões e o DimWalk aqui. Se não tem nenhuma dimensão para eu andar, eu mandei 0, 0, 0, né? Não tem o que eu andar. Então é um vizinho inválido. Se for diferente de 0, 1 e menos 1, também é um vizinho inválido, né? Se for uma dimensão, ou seja, só tem que andar para direita, para cima, para baixo, só um. Eu posso pegar do vizinho adjacente, né? Eu posso pegar do meu vizinho adjacente direto que eu já tenho salvo. Agora, se não for uma, se for 2 ou 3 dimensões, o que eu tenho que fazer? Eu faço esse slice aqui das dimensões que eu vou andar para pegar só elas, basicamente. Então é 0 e 1 ou 0 e 2, só um slice para acesso. E eu vou preencher elas. Aí o que eu vou fazer?
eu vou pegar primeiro o meu vizinho adjacente em uma direção, em que eu chamo aqui, ó, dimensão adjacente, que vai ser a dimensão, que vai ser a direção, né, que tem só uma dimensão. Então aqui vai ser só x, só y ou só z. E o que sobrou, eu vou colocar aqui nesse restdir. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse meu vizinho adjacente, se através aqui, né, da função do vizinho adjacente mesmo, da própria função do neighbor, poderia chamar direto também, mas eu resolvo chamar a função. E se eu tenho um vizinho nessa direção que é adjacente, eu pego e mando o resto da direção para ele, né? Então, nesse exemplo aqui, né, nesse exemplo desse algoritmo aqui, o que aconteceria? Eu tenho a direção 1 e 1 que eu quero achar. Então, primeiro eu tento andar em x e daí... vamos supor que primeiro eu tento andar em x. Então, a minha direção adjacente é essa daqui e o meu rest vai ser 0 e 1, né? O que sobrou, né? Eu basicamente cancelo a direção x. Então, vai ser essa daqui. Então, eu vou pegar o meu vizinho adjacente. Eu vou chamar o neighbor adjacente. E eu vou tentar encontrar o vizinho dele passando o rest aqui para ele, né? Eu vou passar o resto da direção para ele, ver se eu encontro alguma coisa. Se eu encontrar, tudo certo. E se isso não der certo, o que eu faço? Eu pego e quando eu for... Eu posso agora começar por y, né? Esse caso aqui que eu tô comentando, do x, ele é... esse primeiro aqui, né? Eu tô indo primeiro para x e o resto é o y. Mas eu posso fazer o contrário também, que é o caminho de cima aqui, em que eu percorro primeiro, eu pego o adjacente, né, por meio do y, e o resto é 1 e 0. Eu faço a mesma checagem, né? Esse é o adjacente, esse é o resto. E percebam que nesse caso do verde eu não iria achar vizinho, porque eu não tenho um vizinho para a direita. Já no caso do azul eu iria achar. Agora que eu vi que a minha câmera possivelmente estava na frente de vocês, peço perdão, mas acho que agora aqui tá dando para ver tudo. Até desdar um pouco o zoom aqui. Mas é essa lógica para você exaurir todos os caminhos possíveis que você pode encontrar para um vizinho. E aqui na implementação, para deixar claro, né, eu pego e vou percorrer sobre todas as dimensões possíveis, né? Então eu tento primeiro ir por x e o resto em x, né? E se for em 3D, daí a lógica lá, quando tiver duas dimensões, vai ser a mesma, vai ser um negócio recursivo. Em y, se tiver dimensão, fazer a mesma coisa, em z a mesma coisa, e se nenhum desses tiver vizinho, né? Aí eu falo, não tem vizinho. Agora, se algum desses der um vizinho, eu retorno eles. E essa é a lógica para eu achar um vizinho guardando só a questão do adjacente. E qual que é a vantagem, né? Pô, esse algoritmo aí parece bem mais complicado, por que você só não salva tudo? Basicamente porque é bem... você economiza muita memória. Em 3D, por exemplo, se eu for salvar todos os vizinhos, eu vou salvar 26 vizinhos. É bastante, né? Enquanto aqui eu salvo apenas 6 em 3D. É menos de 4 vezes a memória que eu gosto. E quando a gente está tratando de desempenho também, né? Geralmente, memória e acesso de memória costuma ser o mais grave com relação ao algoritmo. Tipo, o algoritmo não custa, né? Mas bem menos do que acesso à memória. Na maioria dos casos. Agora, continuando aqui, né? Essas funções dos vizinhos, eu preciso também ter funções dos filhos. Vamos supor que eu vou dividir um bloco. Gerar 4 a partir desse bloco. Eu quero pegar esses filhos que eu gerei e eu quero calcular quais são os vizinhos deles, né? Os vizinhos adjacentes, ao menos, que são os que eu tenho que saber. E essa função aqui, update children neighbors, é o que vai fazer isso. Então, o que eu vou fazer, né? Eu vou percorrer os filhos aqui e os quadrantes deles. Eu vou percorrer cada dimensão, porque lembra que eu só guardo os vizinhos por dimensão, né? Então, aqui, o que eu vou setar? Eu vou setar o vizinho de cada filho, em cada quadrante, para uma dimensão, que é a dimensão que eu estou percorrendo aqui, né? Os offsets que eu vou percorrer, eu quero o vizinho de trás e da frente, que é menos 1 e 1, né? E o índice de cada offset, o menos 1 vai salvar em 0 e o 1 e o offset de 1, né? O vizinho da frente eu vou salvar no índice 1. Vou percorrer esses dois e fazer agora sim a lógica. Então, tem uma função aqui do neighbor offset, que o que ele faz? Ele cria
Ele cria array, só isso. Ele só cria array que o vizinho é ou para frente ou para trás. É só uma função para facilitar isso. Então, por exemplo, se eu passar aqui x e 1, ele vai criar uma array que é 1, 0, 0 para 3D, né? Ou 1, 0 para 2D. E se for y, vai ser 0, 1, 0 para 3D. E menos 1, offset, 0, menos 1, 0 para y e menos 1. Tá, e agora que eu tenho esse offset, o que eu quero saber? Eu quero saber o quadrante que seria o meu vizinho nessa direção, né? Então, o que eu tenho? Eu tenho o quadrante total, que eu chamo aqui, que é o quadrante completo em relação ao bloco. Então, o que seria, né? Deixa eu pegar e desenhar também. Vamos supor que eu estou nesse bloco, né? E eu acabei de dividir ele em blocos totais. E vamos supor que eu estou nesse filho aqui, né? E eu estou checando esse vizinho aqui. O que é esse quadrante total que eu chamo? Nesse caso aqui seria 2 e 1. Por que 2? Porque aqui, né? Se pegar em x, aqui é 0, 1 e 2. Aqui é 0 e 1. É basicamente isso que eu chamo de quadrante total. O quadrante, esse aqui é o quadrante real, né? Então, voltando para esse exemplo aqui, esse 2 e 1, ele teria que ser filho, né, de algum bloco que está aqui. E esse bloco aqui seria o 0 e 1. Então, ele teria que ser esse quadrante. E eu tenho o vizinho aqui do pai que eu teria que ter, né? Percebam que também, nesse exemplo, né, o vizinho do pai desse bloco teria que ser o 1 e 0. Teria que estar nessa direção aqui. Então, isso que o neighbor parent representa nesse caso aqui. E como que eu faço as contas, né? O quadrante total é o quadrante desse bloco que eu tô, mais o offset. O quadrante do vizinho é simplesmente um mod, né? Eu pego o quadrante total e eu faço mod, seria essa operação. Seria a operação de resto. Com 2, eu consigo o quadrante dele. E o neighbor do parent, eu faço a divisão por 2, que segue a mesma lógica lá do vizinho em diferentes níveis, desculpa. Então aqui eu vou pegar e vou fazer toda a lógica, né? Então primeiro a lógica do pai. O que é o pai? Seria o pai desse meu vizinho, né? Então eu estou dividindo os meus filhos, estou checando um filho, e qual seria o pai do vizinho desse filho? Ou seja, que está no mesmo nível que eu. Se eu não fui em nenhum bloco vizinho aqui, NB Parent for 0, que é a única dimensão que eu mudei, né? É o Axis. Sou eu mesmo. Então vou pegar um filho de mim mesmo. Se não, eu vejo se eu acho se eu tenho um vizinho, né, nessa direção. Se eu tiver vizinho nessa direção, maravilha. Se eu não tiver, aí não dá, né? Aqui, né, se o pai for null, ou se ele não tiver filho, então vamos supor, pô, eu tenho vizinho nessa direção, mas ele não tem filho. Então não tem o que fazer. E o parent null é se eu não achei vizinho, né? Se eu não tenho um vizinho nessa direção. Aí, se eu achei, vamos supor, achei, né? Maravilha. Daí eu pego o meu bloco vizinho, que eu pego assim, o pai, e o quadrante filho aqui do NB quadro, que é o quadrante que ele deveria estar, né? E eu atualizo o vizinho adjacente meu e dele. Então, o vizinho adjacente meu aqui, né? Eu vou atualizar com essa lógica aqui e desse bloco vizinho, eu vou atualizar com a lógica reversa, né, que é basicamente só do offset. Se meu offset é 1, o dele é 0. Se meu offset é 0, o dele é 1. E eu coloco eu mesmo como vizinho adjacente dele. E essa função, ela sempre tem que rodar, né, quando eu vou dividir o meu bloco atual, que está aqui, né, divide single block. Então, primeiro eu só adiciono as children aqui, né, eu faço algumas checagens para ver se eu não tenho filho ou se os blocos que eu estou adicionando são válidos, né. E se der tudo certo, eu simplesmente adiciono aqui os filhos e faço a atualização dos vizinhos desses filhos meus, porque é sempre importante eu deixar consistente, né, a minha representação. E aqui para baixo eu tenho algumas funções utilitárias, né, que eu acho que eu quero pegar o quadrante do bloco, que eu pego o índice do meu bloco e retorno a posição do meu quadrante, lá naquela array, né, aqui em cima. Se vocês... Daí eu retorno basicamente o valor, né, do índice do meu quadrante. Tem algumas funções mais utilitárias aqui para baixo. Vai ser essa daí, block quadro, o índice, como que eu faço para achar? Daí eu acho eu mesmo no meu pai e pego o meu índice, né? É assim que eu tiro esse block quadro IDX. Para daí pegar algum filho do bloco,
um filho do meu bloco atual, eu posso pegar por meio de índice, né? Então, eu posso mandar de 0 a 3, né? Se for 2D, ou de 0 a 7, se for 3D. Passo o índice aqui, pego o meu filho. Ou por quadrante, né? Em que eu faço a continha do quadrante e retorno o filho também. E aqui a gente terminou a representação do bloco, né? Eu percebi que o vídeo ficou bem grande. Então, eu vou encerrar por aqui e, por favor, falem nos comentários aí se vocês querem saber mais, porque tem mais coisa aqui nesse código. Tem os testes de checagem aqui de asserts, como que eu checo se está tudo correto. E também tem o gerenciamento dos blocos como um todo e as propriedades que eu preciso manter quando eu estou trabalhando com LBM. Então, por favor, comentem aí se vocês querem mais, porque senão o vídeo vai ficar, acho que bem longo mesmo, bem longo. Ainda mais essa maneira que eu estou tentando fazer de comentar bastante, né? Tentar explicar os algoritmos em detalhes. Mas tem mais bastante coisinha aqui, principalmente nessa Octree Forest, que é o que faz gerenciamento de blocos e mantém algumas propriedades daí entre blocos, né, digamos assim, entre blocos. Não é só do bloco em si, mas a comunicação entre os blocos e como ela se dá, além de acessos a blocos de nível 0, por exemplo. Né? E o gerenciamento dos blocos de nível 0 que não tem paz. Então é isso, galera. Espero que tenham curtido aí o vídeo. Não esqueça de deixar o like. E valeu!